Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Vamos aqui buscar a palavra de Deus, que seja luz e alimento para nós no dia de hoje. Hoje é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Ouçamos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar de Tiberíades, do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Depois disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste evangelho, conforme o texto deixa bem claro, era próxima à festa da Páscoa, que o evangelista João deixa bem claro, né, de situar o relato. A gente percebe, irmãos e irmãs, uma provocação que Jesus faz para o discípulo e a sua comunidade de fiéis. Veja a grande multidão que aqui está. Como vamos fazer para alimentar a todos eles? Toda ela, né? Toda a multidão. Então Jesus traz para a sua comunidade de fiéis uma realidade presente na vida daquelas pessoas: a fome, o não ter o que comer. Aqui a gente percebe que a comunidade de Jesus é chamada a ser uma comunidade atenta à realidade das pessoas. Uma comunidade cristã nunca deve ser alienada diante do que acontece ao redor. Filipe, diante da provocação que Jesus lhes faz, se espanta. Em 200 denários, ou seja, o salário de equivalente a metade de um ano de trabalho não daria para comprar pão para alimentar todo esse povo. Olha o olhar de Filipe, né? Um olhar dentro da lógica capitalista. Em compensação, André teve um olhar diferenciado, como diz aqui. André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O André tem um outro olhar. Ele olha para aquilo que se tem e apresenta a Jesus. Então, André, ao invés de ficar escandalizado que não vai ter como comprar para todo mundo, ele sai da lógica capitalista, pega aquilo que tem, olha para a realidade, pega aquilo que tem e fala: temos isso, o que podemos fazer? E aí Jesus, irmãos e irmãs,
pega aquele alimento, primeiro pede, né, para o povo todo se sentar, depois pega aquele alimento, dá graças, parte e distribui àquelas pessoas. O gesto da partilha, irmãos e irmãs, que Jesus realiza, onde Jesus está ensinando como a sua comunidade de fiéis deve agir para resolver o problema da fome na vida das pessoas. Jesus está dando um ensinamento. E Jesus, curiosamente falando, ao pegar o alimento, ele não dá graças, ele não agradece ao menino, ele agradece ao Pai. Jesus realiza a Eucaristia, o gesto da ação de graças ao Pai. E Jesus está ensinando que nós devemos ter esse olhar do Pai no mundo. Tudo é dom de Deus, todo alimento é dom de Deus, e conforme no relato da criação, Deus viu que tudo era bom, e na criação tem espaço para tudo, todos têm alimento para poder sobreviver. Então Jesus está resetando essa consciência na vida da sua comunidade. O que é do Pai, o que é do desejo do Pai, o que é da vontade do Pai, é que nós possamos agradecer pelo que temos e colocar em comum para que não falte alimento à mesa de ninguém. Jesus aqui também realiza o gesto que chamamos de gesto eucarístico, já que no capítulo 6 de São João, aqui vai aparecer e veremos na próxima semana, né, o Jesus se apresentando como o pão da vida, e conforme o evangelista falou, estava próxima a festa da Páscoa, né, a Páscoa dos judeus, a Páscoa cristã, Eucaristia. Então aqui São João está preparando, né, a reflexão sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia, diferentemente dos relatos dos outros três evangelistas, né? João antecipa o relato da instituição da Eucaristia e apresenta de uma forma diferenciada, começando no capítulo 6 dessa forma. Então a gente percebe aqui que quando a gente assume aquilo que Deus nos dá, e que Deus não dá para mim, Deus não dá para você, mas que Deus dá para todos nós, a gente coloca em comum e partilha para que todos possam ter o que comer. Assim se sobra. E se sobra, curiosamente falando, no segundo relato, 12 cestos. Ou seja, 12 é um número simbólico na Bíblia, representando a totalidade do povo de Deus no contexto, né? Ali, ou seja, relembra as 12 tribos de Israel, portanto, a totalidade do povo de Deus. Ou seja, essa ação é para todos, para que todos tenham que comer, todos possam se saciar e ninguém passe fome. É a grande lição que Jesus deixa para nós, irmãos e irmãs. Se nós queremos viver bem a Santa Eucaristia, aprendamos o gesto de Jesus. Que possamos ter uma vida eucarística, nos empenhando para que ninguém passe fome. Quero ler agora para destacar outros aspectos importantes deste texto, só para a gente compreender a riqueza que o texto, né, de São João, o Evangelho de São João, é muito rico de simbologia. Não dá para a gente esgotar aqui em alguns minutos, mas gostaria de ler um trecho para vocês. Na antiga Páscoa, o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Na nova Páscoa, Jesus atravessa o Mar da Galileia, conforme ouvimos. Uma grande multidão seguia Moisés. Uma grande multidão segue Jesus neste novo êxodo. No primeiro êxodo, Moisés subiu a montanha. Jesus, o novo Moisés, também sobe a montanha. O povo seguia Moisés, que realizou grandes sinais. O povo segue a Jesus, porque tinha visto os sinais que ele fazia para os doentes. Olha como que São João vai fazer uma equiparação com Moisés, né? Um homem muito importante na história judaica, e que João apresenta Jesus como o novo Moisés, mas alguém que é muito maior do que Moisés, e depois no relato, ao longo do seu evangelho, nós vamos compreendendo isso. Então a gente percebe, era a próxima festa da Páscoa, então São João está fazendo essa
equiparação do que era a Páscoa judaica para o que vai ser a Páscoa cristã, e mostrando para nós que Jesus é muito maior do que Moisés e que a Páscoa cristã passará, a Páscoa a partir de Jesus passará a ter um novo significado, um novo conteúdo, ou seja, uma nova Páscoa, uma nova aliança, e que celebramos recentemente e temos bem consciência disso. Para concluir, no finalzinho do relato a gente vê o que é a reação do povo. Eu quero ler também um outro trecho para vocês. O povo reage ao sinal que Jesus realizou, ou seja, a partilha, a ação de graças e ao que sobrou. E é a reação do povo. Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo, versículo 14 de hoje. Mas o povo reage de um modo passivo, pois quer fazer Jesus o seu rei. Quando mandou a multidão sentar, Jesus queria o seu povo livre. E este agora quer se tornar escravo de um rei. Por isso Jesus foge para a montanha, pois não se deixa manipular. O fato de Jesus se retirar para a montanha recorda o livro do Êxodo, mais uma vez, referindo-se a Moisés, Êxodo capítulo 34, versículos 3 e 4. Moisés subiu ao monte depois que o povo caiu na idolatria de querer fazer um Deus à sua imagem. Jesus se retira sozinho para a montanha, versículo 15 de hoje. Porque a grande idolatria nesse momento é querer que Deus resolva todos os nossos problemas sem a nossa contribuição. Não é à toa que Jesus apresenta, como eu já falei, a realidade de fome do povo para a sua igreja, e Jesus ensina como a sua igreja deve realizar isso. Deus nos ensina, mas quer a participação humana. Isso é evangelho. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ser membro do reino de Deus. Peçamos a Deus essa graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e fique com Deus.